Olá, olá, povo abençoados. Vamos para o nosso devocional. Falar hoje sobre as 3 obesidades: obesidade corporal, obesidade mental e obesidade espiritual. Obesidade corporal. Toda obesidade no corpo é hormonal e tudo que é hormonal significa que não teve gestão de emoção e o hormônio foi lá e descontrolou. Eu fiquei assim porque tomei remédio e aconteceu isso. Hormônio. Não pratico exercício, falta de endorfina, mexe lá, altera os hormônios. E enfim, obesidade corporal. E é fácil, pode medir isso, medir na massa corporal, gordura e tal, vai saber se está com obesidade corporal, certo? Obesidade mental, na alma, não fazer tarefas, estudar e não praticar aquilo que se estuda, ou seja, quando você adquire um certo conhecimento, mas não faz tarefas, não executa tarefas. Nos Estados Unidos, pesquisa mostra que 55% da população tem obesidade corporal, mas no mundo, pasme, 98% do mundo tem obesidade mental. Como resolver isso? Praticar o que estuda. Se nós ficarmos só adquirindo conhecimento e não praticar esses conhecimentos, vai se tornar aí uma obesidade mental ou uma obesidade intelectual. Tanto é que alguns definiram que um vasto conhecimento, oriundo aí dos livros, escola, da vida, dos pais, gera você ter esse vasto conhecimento. Você ser uma pessoa com bastante conhecimento. Mas o sábio, para se tornar uma pessoa sábia, é só praticando o conhecimento que você adquiriu aí na vida, ok? Então, obesidade mental é um problema sério. Por quê? Porque não vai nos levar a lugar nenhum. É só nós ter conhecimento e não praticar esse conhecimento. Ler livros e não fazer tarefas. Então, isso gera obesidade mental ou intelectual, certo? Mas tem obesidade também espiritual. O que é uma obesidade espiritual? É ser religioso sem praticar o ensino de Cristo, o ensino do cristianismo. Eu dizer que eu sou cristão sem obedecer, sem praticar os ensinos de Cristo. A religião, no latim, é o ato voluntário de Deus de ligar o homem a Ele, e não aos outros. Então, religião significa isso. Mas entenda, não é religião, dogmas, religião em termos de placa de igreja que vai te ligar a Deus. Você tem livre acesso, você é imagem e semelhança dele, você tem livre acesso a Cristo, ao Criador, e você pode falar diretamente com Ele. Mas você está falando que a religião não importa? Nossa, a religião é muito bom, a igreja é muito bom, é um lugar de encontro, é um lugar de compartilhar a fé, é um lugar que a gente aprende, é um ambiente propício para você orar e ter conhecimento da palavra de Deus. Mas não é religião, não é dogmas religiosos de religião que vai te levar a Deus, certo? É Cristo. Há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, diz a palavra de Deus lá em Timóteo, ok? Então, não tenhamos nós obesidade espiritual. O que é não ter obesidade espiritual? É praticar aquilo que aprendemos de Cristo, na palavra, nas escrituras, certo? Então é isso, é praticar isso. E sobre ainda religião, em Tiago 1,27 vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar da corrupção do mundo. Agora é curioso esse texto,
esse texto de Tiago 1,27, visitar os órfãos e a viúva. Por que Jesus falou isso? Porque órfão e viúva significa que ficou sem o patriarca da casa, sem o homem. E na cultura, na época, o homem era, né, trazia todo o sustento e toda a estrutura para a família, ali era o homem. A mulher ficava ali cuidando mesmo dos filhos, na cultura da época, e na época era assim que funcionava. Então o Senhor falou, quer verdadeiramente ter uma religião certa, seguir uma religião certa, cuida dos órfãos e da viúva e guarda da corrupção do mundo. Por que cuidar dos órfãos da viúva? Quer dizer, ele estava falando assim, cuida da casa de alguém, cuida da sua casa, seja o patriarca, seja um verdadeiro patriarca, seja alguém que cuide da sua casa, né? E o texto de 1 Timóteo 5,8 vai dizer que se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, ele é pior do que o incrédulo. Incrédulo é aquele que não crê em Deus, é aquele que não acredita em Jesus, entendeu? Então, esse é pior do que o incrédulo e ele negou a fé. Ou seja, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, ele negou a fé e ele é pior do que o incrédulo, certo? Obesidade espiritual é só ficar ouvindo, né, os dogmas dos outros e esquece de ouvir a Bíblia, o que a palavra diz, o que as escrituras falam de você e o que o Senhor quer com você. O que o Criador diz ao seu respeito e como Ele quer interagir com você, ok? Então, vamos buscar praticar aquilo que a palavra traz para nós, para que nós não venhamos ter obesidade cerebral, ok, queridos? Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais, que você seja alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E entenda, Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo tem uma testificação com o teu Espírito que você é filho de Deus. Então fale com Ele, porque Ele é com você e Ele interage com você, ok? Deus te abençoe, façam todos um excepcional dia.